Olá, a paz seja com todos. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical. Tivemos um problema aqui travando o equipamento, mas já conseguimos destravar e vamos já iniciar a nossa aula. A paz para a irmã Rose, que já está acompanhando e interagindo conosco, e aos demais irmãos e irmãs que também forem chegando, conectando, que também façam interação para sabermos com quem estamos falando. Vamos fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, a ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e pedimos, meu Deus, as suas bênçãos para esta aula. Pedimos que tu abra o nosso entendimento para que assim possamos compreender a sua palavra. É o que te pedimos em Amém. Vamos nessa leitura, está em Lucas capítulo 15, versículos 11 até 32, onde fala da parábola do filho pródigo. Não vamos ler aqui, ela é muito extensa, mas a parábola do filho pródigo, ela retrata uma simbologia de um cristão que se afasta do Senhor e passa a viver conforme as loucuras do mundo. Depois essa pessoa se arrepende e volta para a presença do Senhor. E é nesse contexto que a nossa lição vai transcorrer hoje, trazendo o ensinamento a respeito do arrependimento. O texto está em Mateus capítulo 4, versículo 17, que diz assim: daí por diante Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A pregação de João Batista foi sobre arrependimento. Depois de João Batista, levantou-se Jesus. A pregação de Jesus também foi arrependimento. Depois da pregação de Jesus, os apóstolos anunciando o evangelho. E a pregação base era arrependimento. E quando nós vamos para os Atos dos Apóstolos, para as cartas dos apóstolos, até chegar em Apocalipse, nós observamos o que? A pregação em todo tempo deve chamar o pecador ao arrependimento. Senão não tem evangelho. Se não anunciarmos a salvação através de Jesus Cristo, o perdão dos pecados através da morte de Jesus naquela cruz, e a possibilidade do pecador fazer um concerto com Deus através da misericórdia do Senhor, não é evangelho. Portanto, o evangelho, ele nada mais é do que anunciar a boa nova. O que é a boa nova? A salvação chegou, é de graça, é através de Jesus Cristo. E como a pessoa vai ter acesso? Arrependendo dos seus pecados e se reconciliando com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Isso é evangelho. Se não tiver um chamado para o arrependimento, não tem evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu nesse um anjo do céu descer e anunciar um outro evangelho que não seja esse, que seja considerado anátema, ou seja, que seja considerado como coisa nenhuma, sem valor. Portanto, assim é a base do evangelho, assim é o anúncio da salvação desde o tempo de João Batista e vale para todos nós até que Jesus venha. Enquanto Jesus não vier buscar sua igreja, nós devemos continuar anunciando o arrependimento para a salvação. E arrependimento, muitas pessoas confundem arrependimento com remorso. Tem diferença? Muita. O remorso é um sentimento de culpa, mas a pessoa continua pensando do mesmo jeito e agindo do mesmo jeito. Já o arrependimento não. O arrependimento faz com que a pessoa abandone aquela natureza, que a pessoa pare de fazer aquilo que está fazendo e
conserta a sua vida e passa a viver conforme a palavra de Deus, passa a viver conforme as instruções bíblicas. Isso é arrependimento. Aqui na lição, a introdução diz assim: arrependimento é uma mudança voluntária na mente do pecador que o leva a se afastar do pecado. Envolve a inteligência, sentimento e vontade. Arrependimento não é apenas a admissão da falta, mas um sentimento interno de tristeza pelo pecado cometido. Portanto, não existe arrependimento sem abandonar o pecado. Não existe arrependimento e continuar fazendo as mesmas coisas. O arrependimento envolve você mudar de vida, mudar de atitude. Vamos lá, na leitura proposta, que é Lucas capítulo 15, de 11 a 32, Jesus conta a parábola do filho pródigo. O que é pródigo? Pródigo é uma pessoa que gasta compulsivamente. Pródigo é uma pessoa que gasta de uma forma errada. Portanto, a parábola diz que um senhor, dono de uma propriedade, muito bem estruturado, tinha 2 filhos. O mais novo chegou para o pai e pediu a parte da herança e saiu, foi viver em terras distantes, cheio de amigos, cheio de pessoas ao redor, só nas baladas, só nas farras e bebedeiras, curtindo a vida. Mas dinheiro acaba. Dinheiro acaba. E um dia o dinheiro daquele rapaz acabou. Quando acabou o dinheiro, sumiram os amigos, sumiram as pessoas ao redor, sumiram aqueles que bajulavam ele, que viviam ali, os falsos amigos, né? Os falsos amigos. Ele, sem alternativa, foi trabalhar numa propriedade rural dos porcos. E ele chegou a desejar a comida dos porcos, porque ele não tinha nem o que comer. Certa vez ele parou, pensou e lembrou que os empregados do seu pai comem bem, dormem bem, têm o salário, são tratados com dignidade. Então ele desejou voltar para a propriedade do pai, não mais como filho, mas como empregado. Porque se ele voltasse como empregado, ele teria uma vida melhor do que a que ele estava levando. No entanto, quando ele voltou, para surpresa dele, o pai o recebeu como filho. E trocou a vestimenta, deu um anel, preparou um grande banquete, foi celebrar o regresso do filho. Essa parábola, ela mostra o amor de Deus pelo pecador arrependido. Essa parábola, ela mostra a misericórdia de Deus pelo pecador arrependido. Mostra que aquela pessoa que desviou seus caminhos, que está longe de Deus, que nem se lembra de Deus, que está por aí vivendo as falsas ilusões do mundo, no dia que essa pessoa se arrepender, no dia que essa pessoa voltar, o Senhor receberá novamente uma grande alegria e considerará essa pessoa como filho. Portanto, o arrependimento ele é importante porque é a porta da nossa reconciliação com Deus. Sem arrependimento, nós não vamos reaproximar de Deus. Sem arrependimento, não estaremos novamente na comunhão do Senhor. E lembrando que arrependimento envolve mudança de comportamento, mudança de vida, mudança de atitude. Arrependimento envolve abandonar a prática do pecado, abandonar aquilo que está fazendo e passa a viver conforme a vontade de Deus. Isso é arrependimento. Arrependimento significa dar uma volta e meia, né? Regressar, mudar, sair daquela condição. É uma decisão pessoal. Não cabe assim. Claro que a gente orienta, a gente estimula, a gente alerta a pessoa, às vezes até repreende a pessoa para que ela saia daquela condição pecaminosa, mas envolve uma decisão pessoal. Não tem como você chegar e tomar uma decisão pela pessoa. É a própria pessoa que tem que tomar
a decisão de afastar daquilo que está lhe afastando de Deus. É a própria pessoa que tem que chegar para si mesma e dizer: eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais praticar isso. E se essa pessoa não tem força para fazer isso, deve orar, clamar, pedir a Deus para tirar essa fraqueza, para tirar esse domínio que está conduzindo a vida da pessoa, esse domínio que está atrapalhando a vida da pessoa. Então, arrependimento envolve uma mudança nas atitudes básicas da pessoa, envolve uma mudança profunda para que essa pessoa passe então a viver conforme a vontade de Deus. A paz também para o irmão Mário, para a minha irmã Carminha e para os demais que estão aí acompanhando. A paz seja com todos. Vamos lá, a primeira parte da lição diz: mudando a mente e o intelecto. O ensino bíblico, ele orienta para que nós possamos então mudar a nossa vida, mudar o nosso pensamento, mudar o nosso jeito de ser, mudar a nossa compreensão a respeito dos fatos. Nós precisamos então do arrependimento para que nós possamos então sair daquela condição pecaminosa e vir para uma posição de santidade, porque é isso que Deus requer de nós, é isso que Deus espera de nós. O ensinamento de João Batista foi arrependimento, de Jesus também foi arrependimento. O ensinamento dos apóstolos foi arrependimento. Sobre isso você pode ver em Mateus capítulo 4, versículo 17, Mateus capítulo 3, versículo 2, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 38, Atos capítulo 17, versículo 30, Atos capítulo 11, versículo 18 e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 35. Tudo isso orienta que nós devemos chamar o pecador para o arrependimento, para que ele venha para Jesus. Somente através de Jesus ele vai encontrar força para abandonar o pecado, somente através de Jesus ele vai encontrar o perdão do pecado, somente através de Jesus ele estará livre das consequências do pecado e também daquilo que o pecado vem causando na vida da pessoa. Vamos lá. A verdade que transforma. O plano de salvação estabelecido por Deus através de Jesus Cristo é a boa nova anunciada tanto por João Batista, quanto por Jesus e quanto pelos apóstolos. A salvação chegou, é de graça, é através de Jesus Cristo. Por isso nós devemos nos colocar em plena disposição de Deus para que nós possamos então viver a plenitude do seu reino, viver os privilégios do seu reino, viver aquilo que Deus proporciona, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer que nós vivamos. Portanto, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque a sua vida na presença do Senhor, arrependendo-se dos seus pecados, arrependendo da sua conduta, arrependendo do seu jeito de pensar, do seu jeito de viver, arrependendo das suas práticas, e assim você será agradável diante de Deus e será merecedor do cumprimento das promessas de Deus. A paz também para o irmão Anderson Borba, aqui em Porto Velho. A minha irmã Carminha está dizendo que está acompanhando lá em Ji-Paraná. A minha família está em festa lá pelo aniversário do primeiro aninho, né, do Mateus. Que Deus possa derramar grandes bênçãos na vida dele. Amém. Que ele possa crescer na graça do Senhor. Amém. Voltando aqui para a lição. Então, a palavra de Deus, que no Novo Testamento dá ênfase para o arrependimento dos pecados, ela vai proporcionar renovação da nossa mente, fazendo com que tenhamos uma mudança de caráter, tenhamos uma mudança de comportamento. Você vai saber se você está dentro do propósito de Deus quando você perceber que você mudou e quando as pessoas olharem para você e ver que você mudou.
aí você vai estar certo de que o evangelho que você está vivendo é o evangelho de Cristo. A palavra que você está tomando para você é a palavra do Senhor. Porque ouvir a palavra e não praticar, ouvir a palavra e não colocar isso em prática, não vai levar a nada, né? Não vai proporcionar nada na sua vida. É necessário que você venha ouvir a palavra e colocar em prática. Você venha praticar, para que você então alcance a plenitude do reino de Deus, para que você então esteja ali inserido dentro dos propósitos da vida cristã, dentro dos privilégios da vida cristã. O arrependimento também proporciona uma mudança de conceitos. Nicodemos, quando foi ter com Jesus, ele chegou para Jesus e reconheceu que o poder que estava em Cristo, em Jesus, não vem de homem, não é um poder natural, é um poder que vem dos céus. E ele queria saber que poder era esse e quem era Cristo. E Jesus, a respeito desse poder, falou para Nicodemos que nada é feito se do alto não for revestido de poder. É necessário, portanto, que a pessoa venha a nascer de novo. E Nicodemos, que era um homem sábio, um homem grande conhecedor da palavra, grande conhecedor da filosofia e da ciência, ele questionou a Cristo e quis saber como pode um homem já velho voltar ao ventre da mãe e nascer novamente. E Jesus explicou para ele que esse novo nascimento não é voltar para o ventre da mãe e nascer de novo. Esse novo nascimento envolve água e espírito. O que é isso? Uma mudança de vida. Quando Jesus fala ali da água e do espírito, ele está se referindo ao batismo. A partir do ato batismal, a pessoa toma a decisão por Cristo e ali a pessoa é mergulhada na água e ali representa o quê? Foi sepultado com Cristo os seus pecados e quando a pessoa levanta da água, ressuscitou com Cristo. Essa simbologia do batismo por imersão, do batismo por mergulho, representa a entrada do cristão na vida cristã. Significa que a partir dali ele tomou uma decisão, aceita o evangelho, aceita a doutrina da salvação e aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Esse nascimento que Cristo fala para Nicodemos, ele vai proporcionar nas pessoas uma mudança de vida, uma transformação de vida. Vai proporcionar para as pessoas um novo caráter, uma nova personalidade, um novo jeito de ser, uma nova condição de vida, e essa pessoa passará então a viver de uma forma diferente. Então não existe conversão sem mudança de vida. Vamos lá, voltando aqui ao texto base dessa lição, que é Lucas 15, a partir do versículo 11 até o 32, que fala a parábola do filho pródigo. Aquele filho que rebelou contra o pai, que pediu a herança antecipada, que gastou tudo o que tinha e depois voltou, se arrependeu, se reconciliou com seu pai, aquele filho ele mudou de atitude. Aquele filho ele passou a viver conforme a doutrina da casa, a doutrina da família, conforme as orientações do pai. A partir dali ele não foi mais rebelde. A partir dali ele não errou mais. Assim deve ser o cristão. O cristão, a partir do momento que ele deixa o mundo e vem para Cristo, as coisas do mundo não podem fazer parte da vida. Você não pode viver preso às coisas do mundo, aos velhos desejos, às velhas vontades, às velhas práticas, aos velhos costumes, aos pecados já conhecidos. Não, a pessoa precisa ter uma mudança. É preciso mudar, é preciso nascer de novo, é preciso estar novamente como uma nova criatura ali diante do seu Criador. É preciso sair daquela condição da velha natureza e vir para a nova natureza.
Aqui na lição diz: Jesus deixou claro que o novo nascimento acontece através da água e do Espírito. Assim, o arrependimento é a mudança completa de ideias, afeições, convicções e compromissos. Você, através da sua nova vida cristã, através do seu novo compromisso com Deus, você tem que ter uma grande mudança de vida. E essa mudança envolve suas ideias, seus sentimentos, suas convicções, as suas afirmações, os seus compromissos, as suas responsabilidades, a forma que você vai tratar as pessoas, a forma que você vai compreender o mundo. Tudo isso envolve o novo nascimento. Tudo isso está relacionado com o novo nascimento. Portanto, se você se arrependeu, se você veio para Cristo, tem que ter mudança na sua vida. Não faz sentido você permanecer a mesma vida. Se você permanece do mesmo jeito, sem transformação, sem mudança, significa que não houve uma conversão. Aqui na lição diz: só há arrependimento quando o homem se humilha diante de Deus, conforme Tiago, capítulo 4, versículo 10, e confessa e abandona seus pecados, conforme 1 João, capítulo 1, versículo 9, Provérbios, capítulo 28, versículo 13. A diferença entre arrependimento e remorso. Vamos ver aqui, para que você saiba se você realmente se arrependeu ou se você apenas está com remorso. A lição tem como base o texto de 2 Coríntios, a afirmação, tem como base o texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 a 10, onde faz a comparação de Pedro e Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus. Tanto Pedro quanto Judas, os dois eram discípulos de Jesus, os dois andavam com Jesus, os dois eram da confiança de Jesus, e tanto Pedro e tanto Judas traíram a Jesus. Judas traiu mostrando para Jesus, estava ali na Via Crucis. Pedro é reconhecido como um daqueles que andavam com Jesus. E Pedro negou, falou: não, eu nem conheço esse aí. Estou aqui olhando para ver o que está acontecendo. E por 3 vezes Pedro negou a Jesus. Então, tanto Pedro quanto Judas cometeram o mesmo pecado, traição. Mas qual foi a diferença? Ambos ficaram tristes depois do fato? Sim. Pedro saiu, chorou amargamente, olhou para Jesus e se reconciliou com ele. E Judas? Judas ficou só, não procurou Jesus e não se reconciliou com ele. Qual a diferença? A diferença é que Pedro, que chorou amargamente, que se arrependeu, que se reconciliou com Jesus, Pedro voltou a viver a vida que Jesus ensinava. Pedro passou a fazer parte do reino de Deus. E Judas? Judas, que não se arrependeu, que não se reconciliou com o Senhor, ficou ali isolado em amargura e tirou a própria vida enforcando-se. Portanto, a diferença de um para outro não estava no pecado, porque o pecado de Pedro e o pecado de Judas foi o mesmo, traição. Porém, Pedro se arrependeu e se reconciliou com o Senhor, e Judas só teve o remorso. Ele ficou triste, se isolou e tirou a própria vida. Então a diferença é que Judas não se arrependeu, não se reconciliou com o Senhor. Ele não foi até Cristo como Pedro foi, ele não pediu perdão, ele não buscou viver novamente conforme o Evangelho. Essa é a diferença.
Em Pedro vemos uma tristeza que operou salvação, conforme Mateus capítulos 26, versículos 69 ao 75, e conforme João capítulo 21, versículo 15 ao 18. Já em Judas, a tristeza operou a morte, conforme Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16, e Mateus capítulo 27, versículos 1 a 10. Então está aí as diferenças, né? São essas as diferenças de arrependimento para remorso. Existe diferença e tem muitas pessoas que estão com remorso achando que estão arrependidas. Vamos lá, a parte 2 da lição fala sobre mudando as emoções. Detestando o pecado. Quando há o verdadeiro arrependimento, a pessoa experimenta certos sentimentos negativos e positivos a esse respeito. O pecador passa a perceber quão prejudicial é o pecado para si, para os outros em geral, e quanto é ofensivo e detestável para Deus. O pecador, quando se arrepende, presta bem atenção nisso. Ele pensa nele, né? O que o pecado está fazendo com ele. Ele pensa nas pessoas que estão ao redor dele, que dependem dele, que convivem com ele, e passa a ver o que o pecado está prejudicando essas pessoas, e ele olha também para Deus e vê que esse pecado está distanciando ele do Senhor. Se a pessoa não olha para si mesmo e vê o dano que o pecado está causando, se a pessoa não olha para aqueles que estão ao seu redor e vê que o pecado está também causando mal a essas pessoas, e não olha para Deus e ver que o pecado está criando uma barreira entre ele e Deus, então não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Porque o arrependimento envolve a pessoa parar, refletir